Paz do Senhor, tudo bem contigo? Ô glória! Mulheres, vamos à nossa leitura bíblica. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, por estar, Senhor, mais um dia na tua presença, por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede, Senhor, de estar, Pai querido, meditando, lendo a tua palavra. Deus, dai-nos sabedoria, que nós possamos, em nome de Jesus, entender, que nós possamos aprender a praticar a tua palavra. Amém? Deus abençoe. Pega a caneta, pega o marca-texto e pega a Bíblia e vamos à nossa leitura. Capítulo 21 de Josué. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e os seus arabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor. Estas cidades e os seus arabaldes, e saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, e caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das suas famílias, da tribo de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Azer, da tribo de Naphtali, e a da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade, e a tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta Hebron, no monte de Judá, e os seus arabaldes em redor dela. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron, e os seus arabaldes, e Libna e os seus arabaldes, e Jatir e os seus arabaldes, e Estemoa e os seus arabaldes, e Elon e os seus arabaldes, Adebir e os seus arabaldes, e Aim e os seus arabaldes, e Jutá e os seus arabaldes, e Bet-Semes e os seus arabaldes, 9 cidades destas as 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gideão e os seus arabaldes, Geba e os seus arabaldes, Anatote e os seus arabaldes, Almon e os seus arabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as suas famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arabaldes no monte de Efraim, e Gezer e os seus arabaldes, e Quibe-Zaim e os seus arabaldes, e Bet-Oron e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec e os seus arabaldes, Gibeton e os seus arabaldes, Aijalon e os seus arabaldes, Gate e Rimon e os seus arabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arabaldes, e Gate, Rimon e os seus arabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arabaldes, e aos filhos de Gerson, das suas famílias,
dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio de homicida em Baçã, os seus arabaldes, e Terá e os seus arabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião e aos seus arabaldes, da Berebe e os seus arabaldes, Jarmute e os seus arabaldes, em Ganim e os seus arabaldes, 4 cidades. Da tribo de Ezer, Misal e os seus arabaldes, Abidom e os seus arabaldes, Eucate e os seus arabaldes, Reobom e os seus arabaldes, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galileia e os seus arabaldes, e Amote-dor e os seus arabaldes, e Carta e os seus arabaldes, 3 cidades. Todas as cidades, os gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arabaldes, Cartá e os seus arabaldes, Dímina e os seus arabaldes, Naalau e os seus arabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arabaldes, Jaza e os seus arabaldes, Quedemote e os seus arabaldes, Mefaate e os seus arabaldes, 4 cidades. Da tribo de Gade, Rimote, cidades do refúgio do homicida, em Gileade e os seus arabaldes, Manaim e os seus arabaldes, Esbom e os seus manabaldes, Jazé e os seus arabaldes, ao todo 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e da sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arabaldes, em redor delas, assim estavam estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriram. Capítulo 22 de Josué. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto o servo Moisés do Senhor vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedecestes, em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidados da guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora o vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, à terra das vossas possessões, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos chegueis a eles, e sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para as suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Baçã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué, entre seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, e enviando-os Josué também as suas tendas os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro, com muitíssimo vestidos, com vossos irmãos, reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade,
a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de cada das tribos de Judá. Cada um era cabeça de casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação, diz a toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta? Com que transgredistes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis ao Senhor, para que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para esta terra do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, e tampouco vos rebeleis contra nós, e edificai-vos um altar afora do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Assim aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças de milhares de Israel: O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requerirá. E se antes o não fizemos, em receio disto, dizendo: amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele como com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tende parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos diga a nós e as nossas gerações. Então diremos: vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça,
que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade, os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes transgressão contra o Senhor agora, livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou-se Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em um exército, para destruírem a terra que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Vamos lá para Salmos. Agora para Salmos, nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Glória a Deus. Vamos lá. Salmos de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grandes acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, a nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viraram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com essa geração, e disse: é um povo que erra de coração, e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Salmos de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus santuários, nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmos de número 97. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele,
Justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrase os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo. A terra viu e tremeu. Os montes se derretem como a cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que servem a imagem de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu e se alegrou, e os filhos de Judá se alegraram por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. Ele guarda as suas almas dos seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade. Amém? Que Deus te abençoe.